O deputado federal Jerônimo Gergen foi o palestrante da segunda-feira na reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Ele falou sobre a Lei da Liberdade Econômica. Ao longo de quase uma hora, o deputado explanou sobre a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e liderada por ele. De acordo com Jerônimo Gergen, o fato dos municípios não criarem as leis municipais ainda dificulta a adesão à Lei da Liberdade Econômica. Durante a entrevista coletiva à imprensa, o deputado federal do Progressistas declarou esperar que a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário volte a ser estabelecida em Brasília. Nós vínhamos num cenário muito positivo, aí o mundo agora se depara com um contexto de saúde pública que afeta economicamente, né, a todos os países, e eu considero que no Brasil nós estamos colocando um ingrediente a mais e no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, outro a mais. Nós estamos colocando no país a crise política, essa falta de relacionamento entre os poderes só traz perdas, vai voltar o desemprego ao Brasil se nós não tomarmos juízo, a classe política como um todo, presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, do STF, todos precisam sentar numa mesa e montar uma agenda de emergência para o Brasil, para dar segurança aos investidores que nós não somos um país irresponsável, né, que como agora quarta-feira passada votou a elevação do BPC, consumindo 1/4 da reforma da Previdência, né, numa simples votação para derrotar o governo. Não derrotou o governo, derrotou o Brasil. E no Rio Grande do Sul, um ingrediente que não depende da nossa vontade, mas que está acontecendo, que é a seca que está destruindo a nossa economia. Se fala em 15 bilhões que podem ser perdidos, que deixarão de circular na economia. E que para o Caixa do Estado, o reflexo ainda será sentido no ano seguinte, que é quando o tributo deve entrar e aí vem para a prefeitura, vem para todo mundo. Então eu acho que a tarefa mais importante desse momento é nos darmos conta de que se foram para a rua no domingo ou não foram, acharam certo ou errado, que a partir dessa semana em Brasília, né, aqueles que lá estiverem, porque também está desmobilizando Brasília, entendam que tem que cumprir o seu papel. O Bolsonaro tem que governar, o Alcolumbre e o Maia tem que fazer a agenda legislativa em conjunto com o Executivo e o STF ter mais convicção naquilo que decide, porque conforme a figura, a decisão sai diferente. Esse é o recado que eu tenho procurado dar, né, porque eu temo muito, que eu brinquei aqui, né, que agora que nós vamos entrar no nosso período de hibernação, porque é o que vai acontecer, a gente não vai poder sair de casa, se todo mundo for para baixo do cobertor, quem é que vai tocar o Brasil? Então esse é um papel de Brasília, né? Os líderes precisam conduzir esta agenda. Até esse momento eu não vi esta boa vontade, mas espero que a partir dessa semana as coisas comecem a acontecer. Deputado, onde a Lei da Liberdade Econômica está esbarrando? O que é obstáculo para a Lei da Liberdade Econômica avançar mais? Bom, ela tem o problema das leis municipais, que são muito antigas e, consequentemente, elas impedem o alcance da lei federal. Estou muito feliz porque Bento Gonçalves tem um resultado incrível, foram mais de 2.000 empresas criadas desde a implantação da lei. Caxias já está com pedido de urgência. O presidente da Aneluz disse que vai pautar o projeto. Eu sugeri até algumas alterações, como o médio risco, nos próximos dias. Então nós estamos avançando. O problema é os municípios não criarem as leis municipais, porque se a lei diz o contrário no município, não atinge a lei federal. E esse é o esforço que eu tenho feito. Eu tenho ido em todos os municípios, em qualquer lugar do Brasil que estão me chamando, né, para poder estimular as lideranças a buscarem essa lei e facilitar a abertura de pequenos negócios, de trazer o cidadão da informalidade para a formalidade, que é justamente o que dá dignidade ao cidadão e concorrência leal entre os setores. Quais são os principais objetivos, benefícios da liberdade econômica? É uma inversão da relação do Estado com o cidadão. O Estado está dizendo que confia no cidadão, que ele não precisa ficar esperando lá a prefeitura e olhar o pequeno estabelecimento dele e daí sim dizer que pode abrir. O poder público está dizendo que confia que ele está tudo em dia e dessa forma ele vai, se tiver errado, ele vai ser punido como qualquer empresa. Então nós estamos desburocratizando, criando a condição do trabalho aos domingos ser um direito do empresário e do trabalhador decidir se querem ou não abrir e trabalhar e, consequentemente, ganhar a remuneração dobrada, né? A questão da fixação de prazo para licenças e alvará. Não dá para ficar esperando por quanto tempo o poder público queira responder. Se deu um prazo, não cumpriu, pode tocar o seu negócio.
negócio. A boa-fé dos contratos, a validade jurídica de um contrato empresarial, que está no contrato, tem que ser lei, não pode ser um juiz que decide o que os empresários depois decidiram. Então, é uma série de mudanças, os startups estão muito fortalecidos, o abuso regulatório, a análise de impacto regulatório, são medidas que mudam a relação do empresário com o Estado, privilegiando o cidadão pela boa-fé. Como que isso pode influenciar uma queda na informalidade e influenciar que as pessoas voltem para o trabalho formal? Hoje, pegar um exemplo aqui de um município da região metropolitana, que eu citei até na palestra, vou deixar de citar aqui em público, né, mas custava R$7 mil a licença para abrir um pequeno estabelecimento de cabeleireiro. R$7 mil o cidadão não paga. O negócio dele para faturar 7 mil vai levar mais de ano. E ele ainda tem os investimentos que ele fez naquele estabelecimento. Então o que ele acontece? Ele ia cortar o cabelo de maneira informal. Aí o cabelo que ele corta tem um custo menor. Consequentemente, ele oferta aquele serviço mais barato que o outro que está no shopping center, por exemplo. Então ele é mais caro e ele vai para o mais barato. E você vai distorcendo toda a economia. A informalidade é ruim para quem trabalha informal e para quem trabalha formal. É ruim para os dois e nós estamos tentando diminuir a informalidade. O deputado Sordão fez uma declaração muito rápida sobre a questão de defesa do fim do Simples. Como é que o senhor imagina resolver essa questão, já que o Simples atinge assim, um enorme número de pequenos e médios empresários? Eu espero que a gente tenha uma verdadeira reforma tributária. Se nós tivermos uma verdadeira reforma tributária e antes dela uma reforma administrativa, ou seja, diminuir o tamanho do Estado, para que ele possa ser custeado com menos dinheiro e, consequentemente, ele ajude a diminuir os impostos, nós teremos um sistema que acabe com isso. Por exemplo, o IVA, que está lá tramitando, ele acaba, porque ele tributa lá no consumo. O problema é que da forma como ele está, ele tributa o consumo, portanto tributa mais o cidadão que ganha menos. Porque o cidadão que ganha um salário mínimo, chega no final do mês, ele compra, abastece o carro ou a moto, ele compra um cartão de celular, ele paga o aluguel, ele paga a luz e ele consome todo o salário dele. Aquele que ganha mais, ele também consome, mas ele consegue guardar. E você não tem isto tributado. E o que você compra pela internet, você também não tem tributação. Então é isto que nós temos que corrigir. Se tudo isso for tratado de uma maneira adequada, não precisa ter o médio e o pequeno empresário. Eu quero que todos possam ser grandes, né? E esse é o objetivo, que hoje o Simples não permite, porque se ele crescer, ele muda de faixa e quebra pagando imposto. O senhor disse que a reforma tributária é muito propalada pelo governo, mas o governo não encaminha ao Congresso? Não encaminhou, nem a administrativa e nem a tributária. Eu espero que seja um gesto do governo. Se ele mandar as propostas, já ajuda a acalmar os mercados. O senhor comentou que este não é o ano da virada. O que precisa ser mudado para que isso aconteça? Não tem fatores externos, né? O coronavírus e a economia por consequência. Não tem mais como ser o ano da virada. Então isso já está morto, não é culpa do Bolsonaro, não é... Nós aqui no Rio Grande do Sul temos a seca, mas no país nós temos um problema político. Este sim dá para parar. Se parar de brigar, as coisas andam, mas tem que ter uma agenda legislativa. Dentro deste parar de brigar, o senhor teve um tom crítico no seu discurso e citou inclusive o excesso de ideologias na política nacional. A eleição terminou. O que me importa saber se terminou no primeiro turno ou no segundo turno? Se tem coisa errada, vamos lá, vamos entregar, vamos pedir para investigar. Mas a eleição já passou há mais de ano. Agora as culpas começam a ser do atual governo. Não adianta mais. O PT desmontou o Brasil, é verdade. Mas o povo elegeu este governo para que ele recuperasse tudo. Até agora não está entregando. A Argentina, o Macri perdeu porque não entregou. E o pior, perdeu para um pior. O povo sabia que ia ser ruim, mas votou. Então é isso, terminou a eleição, agora vamos trabalhar. Deputado, recentemente o senhor esteve na Ásia, mais precisamente no Japão, e lá conviveu seriamente com o problema do vírus, do coronavírus, que está afetando inclusive o Brasil. Agora, há poucos minutos, o governador Eduardo Leite está cancelando as aulas a partir de quinta-feira. Tem como dimensionar tudo isso ou o Brasil está alarmando demais? Agora o Luiz faz essa lembrança aqui, vocês vão correr tudo da minha frente. Já tem 15 dias, então já estou fora da quarentena, né? Mas o Japão fez o que deveria ser feito. Nós chegamos lá em 2 dias e eles cancelaram todos os nossos eventos, né? E é o que o Brasil está fazendo. Para que esperar para maio, como alguns acham que a gripe vai chegar em maio aqui? Se nós segurarmos agora, porque caro vai sair igual, mas se nós pararmos agora, a gente diminui a curva. Ontem se falou muito disso, do pico da doença, né? Então vamos segurar, vamos frear. Eu acho que perda econômica já estamos tendo, vai ter mais.
Então vamos fazer o seguinte, vamos parar antes, porque daí a gente evita que os hospitais superlotem, que tenha que gastar mais dinheiro na recuperação, né? Se isso é uma gripe, é pior que o H1N1, se é, eu não sei, tem muitas teorias. Mas do jeito que colocaram para nós, para o mundo, chamando de pandemia, o mínimo que nós temos que ser é responsáveis. E eu acho que diminuir a atividade social, pelo menos, é uma obrigação. Não está tendo um exagero demais nisso tudo? Deixa passar isso tudo e aí nós vamos ter que entender. Foi muito forte, eu me assustei. O comentário, digamos assim, isso vai aparecer. Mas hoje não temos outra coisa a fazer a não se obedecer, né? E recuar para não sermos vetores de doença pelo Brasil afora. A reunião almoço na SIC Caxias do Sul, nesta segunda-feira, contou com a participação de um pouco mais de 100 convidados. TV Serra na comunidade, repórter Leandro Adamati.